Bom dia, a paz do Senhor, meu querido, meu amado. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo sobre escatologia, falando sobre a ressurreição dos mortos, um assunto do mais importante para que possamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, senta aí, cafezinho na mão. Olha aí, não vai tirar atenção, hein? Vamos orar para que o Senhor continue a falar conosco nesta manhã, nos ensinando acerca desta matéria. Amém? Ore comigo, Pai querido e amado, nós entregamos ao Senhor esse tempo, colocamos em Tuas mãos, Senhor, este assunto que vamos estudar. Pai querido, que o Teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, abra os olhos do nosso entendimento, nos trazendo a lembrança, Senhor, da Tua palavra, nos fazendo conhecedores da Tua palavra, e que nós possamos estar, Senhor, alicerçados sobre ela. Deus, toda dúvida seja dissipada pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos ensine nesta manhã. Fica conosco, nos ensine, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, querido? Oh, que bom! Muito bem. Nós estamos falando então sobre ressurreição dos mortos. Estou olhando aqui para a minha telinha porque eu preciso ver a minha apostila. Você tem a tua aí, eu tenho a minha aqui. E na última aula nós paramos falando sobre a ressurreição dos justos. Lembra disso? Falamos que haverá duas ressurreições, certo? A dos justos e a dos ímpios. E nós falamos que para estudar nós fazemos 4 perguntas. Quais são as perguntinhas que nós fazemos? Quem? Como? Quem? Por quê? Né? Como? E quando? 3 perguntinhas. Quem, para quê ou por quê? Para quê, aliás. Como será e quando será a ressurreição de cada um deles? Bom, nós já vimos que a ressurreição dos justos, nós vemos aqui a palavra do Senhor no livro de Paulo aos Coríntios, lembra disso? Nós vemos 1 Coríntios capítulo 15, você está lendo? Leia 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós falamos que a ressurreição dos justos, ela acontecerá e há um elemento diferenciado, que é a transformação ou a glorificação do corpo. Porque quando Jesus vier agora, querido, essa volta que nós aguardamos, essa vinda que nós aguardamos dele, haverá o arrebatamento. Nós já estudamos isso em escatologia, lembra? Por isso que falamos primeiro daqueles assuntos, para depois colocar esse aqui, que você já tem as informações necessárias. Lembra? O arrebatamento, depois tem um período da tribulação, não é isso? 7 anos, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ao final dos 7 anos, começará um período de 1000 anos, certo? Depois virá o juízo final. Então, a ressurreição dos justos, lembra? A ressurreição do corpo, porque alma e espírito não morrem. A ressurreição do corpo dos justos, ela se dará assim. Daqui a pouquinho nós vamos ver quando se dará isso, né? Mas aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Nós vimos isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e também na carta de Paulo aos Coríntios, tá? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 18. O Paulo vai dizer exatamente isso, né? Não quero que vocês fiquem ignorantes. E aí eu quero ver o versículo 16 com você. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vem,
Os mortos ressuscitam, os que morreram em Cristo. Estamos falando dos justos. Os ímpios não estão aqui. Depois nós, ou seja, depois que eles ressuscitarem, nós, os que ficarmos, eu vou colocar os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba que há uma ordem da ressurreição, que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, os detalhes. Aqui o Paulo fala a ordem, mas não fala os detalhes. Em 1 Coríntios 15, ele vai dar o detalhe, certo? 1 Coríntios capítulo 15, eu pedi para você fazer a leitura deste capítulo. Ele fala assim, nós seremos transformados, lembra? Por quê? Nós vimos aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 50, fala que carne e sangue, ou seja, este corpo que ele deu, essa matéria, não pode herdar o reino dos céus. Nem a corrupção, esse corpo corruptível, herdar a incorrupção. Então tem que haver algo. Versículo 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Porque o Paulo está falando ainda aquilo de Tessalonicenses. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então aqui ele fala assim, nem todos vamos morrer. Porque terão pessoas que estarão vivas. Pessoas salvas que estarão vivas quando Jesus vier. O que vai acontecer? Todos seremos transformados, porque os mortos serão transformados e os vivos. Aqueles que ressuscitar, os que estiverem mortos, o corpo deles será transformado. E o nosso corpo também. E é disso que nós vamos falar hoje, lembra? Que nós vamos falar disso hoje, do nosso corpo glorificado, tá? Então eu quero ver com você aquilo que está agora aqui em 1 Coríntios, tá? No capítulo 15 ainda, começando pelo versículo 21, diz assim, versículo 21 não, peraí, 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 e diante. Diz assim, não leia ainda, espera um pouquinho. Então vamos ordenar o raciocínio. Jesus vem, é o que nós estamos aguardando, certo? E os mortos ressuscitam. E nós, os que estivermos vivos, se ficarmos vivos, ele fala no momento, no piscar de olhos. Lembra que nós falamos? É a fração mais rápida que o Paulo encontrou para explicar. Os mortos ressuscitam e nós somos transformados. Eles também. Tá? O corpo deles é transformado, só que eles estão mortos. O Paulo está respondendo a isso por quê? Olha, ele vai explicar. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Vai ser o mesmo corpo. Não vai pegar corpo de outro. Por isso que essa teoria da reencarnação, nós já falamos, é uma teoria totalmente furada, antagônica aos ensinamentos bíblicos. Não existe um só lugar na Bíblia que ensine sobre alguém tomar o corpo de outro para vir aqui. Isso é uma grande heresia, uma mentira diabólica. Com que corpo virão? O Paulo responde, insensato, cabeça oca. O que você semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Ele está falando da semente. É uma metáfora que ele está usando, certo? Então ele compara o corpo a uma semente. E quando semeias, não semeias o corpo em que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Ele está fazendo, é uma metáfora, então ele está falando, é o próprio corpo.
Nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, estamos falando da composição física. E outra dos animais, outra dos peixes e das aves. Pelo sabor, você sabe, né? Claro que carne humana você não comeu ainda, né? Né? Mas peixe, frango. Pastor Luiz adora frango, ele ama frango, né? Daqui a pouco ele manda uma mensagem para mim aqui. Né? Ele fala assim, né? Peixe, frango e outros tipos de boi, né? A carne humana que a gente não come. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Por exemplo, os anjos têm um corpo diferente do nosso. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Ele está mostrando que há diferenças, querido. Versículo 42. Presta atenção agora, ó. Assim também a ressurreição dos mortos. Viu que ele está falando, pegando uma coisa para dar como exemplo? Então ele fala, a ressurreição dos mortos também é assim. Por quê? Olha o que ele fala, ó. Semeia-se o corpo em corrupção, este aqui, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, em fraqueza, ressuscita-se em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em vigor. Semeia-se corpo animal, por que animal? Né? No sentido de ser matéria. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, querido, é Jesus aqui, tá? O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus, né, ó, o Senhor, é do céu. Presta atenção agora, ó. Qual o terreno são os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno de Adão, matéria, do pó, como é que Deus formou o homem? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Aí ele entra naquele versículo que nós já lemos, o versículo 50. Por isso eu digo, irmãos, carne e sangue, matéria, não pode entrar no reino dos céus. Aí ele vai explicar o que nós já lemos. Que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Por que seremos transformados? Né? Ele fala assim, porque convém, versículo 53, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então vai ser cumprido aquilo que foi dito da morte, onde está a morte, a tua vitória, né? Amém? Então veja que nós teremos um corpo diferente, assim, no sentido de composição, mas será o mesmo corpo. Ele foi semeado de uma maneira e vai, veja, é o mesmo corpo, vai ressurgir diferente. Coisa linda, coisa maravilhosa. Tem um texto que o Paulo fala para nós em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu queria que você abrisse comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, aliás, capítulo 5. Nós estamos em 1 Coríntios. Você vai para 2, tá? No capítulo 5. Você já esteve numa casa e já preparando outra para você se mudar? Você construiu ou você comprou? Já? Muito bem. É o que o Paulo vai falar aqui, tá? 2 Coríntios, o capítulo é o 5.
do versículo 1 ao versículo 4, olha o que ele vai falar. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do nosso corpo. Querido, ele está falando desse corpo. Ele fala, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, aspas, abre parênteses, onde nós iremos morar, fecha parênteses, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Lembra que ele falou em 1 Coríntios? Tem corpo do céu, tem corpo da terra. Assim como nós tínhamos a imagem, a composição daquele que era da terra, teremos a composição daquele que é do céu. Porque carne e sangue não é do céu, carne e sangue é da terra. Então ele fala, nós temos uma casa. Tem gente que pensa que já é uma casa com tijolo, meu irmão. Não é isso, querido. Aqui ele está falando do nosso corpo, porque ele está falando como espírito. Lembra que a palavra fala, que nós ensinamos, que nós aprendemos? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Por quê? Momentaneamente estamos na terra. É isso que o Paulo fala. Porque estamos aqui na nossa casa terrestre, nosso corpo terrestre. Mas nós temos um corpo que Deus preparou para nós. Vou continuar lendo. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos nesta casa, neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, aspas, para que o nosso corpo mortal, fecha aspas, seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também a garantia do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Eu acho que o texto por si só se esclarece, não é? Quando a gente entendeu que ele estava falando do corpo, não de uma casa física, já ficou claro que ele está dizendo que nós temos um corpo com o qual nós iremos morar nos céus. Amém? Glória a Deus! Pastor, e como será esse corpo? Como que ele é, pastor? Como que ele é? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho desse corpo? Vamos? Tá interessado? Tô, pastor. Não vejo mais, não aguento mais verruga. Verruga é, né? Não aguento mais ver rugas. Pronto, é assim, isso que eu queria falar. Tá bom? Eu olho, pastor, no espelho, tá caindo tudo, meu irmão. Querido, vai cair mesmo, querido. É o que o Pedro fala. Esse corpo terrestre se vai se desfazendo. É ou não é? Eclesiastes fala que começa pelos telhados, as janelas, os roedores. Querido, vai caindo. Você puxa de um lado, puxa do outro, estica aqui, estica ali, gasta maior grana para fazer plástica, aquilo outro, mas chega uma hora, meu irmão, minha irmã, que não tem jeito. Vai caindo tudo, vai despencando, vai ou não vai? Vai enrugando tudo, começa, né, ó, aqui, ó, dá ruguinha. Ih, não devia ter mostrado para você, né? Você nem tinha visto, né? Vou fechar aqui. Dá ruguinha no pescoço, dá pé de galinha. Não é nem pé de galinha mais, querido. É pé de avestruz. É ou não é? Porque é cada uma que vem rasgando assim as mãos, começa a pintar as mãos. Mas um dia isso vai acabar. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver como é que é esse corpo, tá? O que a Bíblia fala. O que passa disso é conjectura. Filipenses capítulo 3.
Anote aí, que eu vou falando para você, tá? Onde está aí como será, tá? Nós já falamos aqui, né? Vamos falar depois o quando, tá bom? Daqui a pouco a gente fala o quando. Na apostila você tem assim, a ressurreição do corpo, nós teremos um corpo glorificado. Tem aí, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então eu vou falar para você algumas coisas e vou dar os versículos. Vamos ler Filipenses primeiro. Filipenses capítulo 3, do verso 20 ao verso 21. Você já leu, né? Eu estou aqui procurando ainda. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha lá, ó. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme, ou seja, da mesma forma, igual, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu vou ler uma parte aqui de novo, quero que você lembre comigo um detalhe. Ele fala assim, ó, que transformará o nosso corpo abatido. Lembra? Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. O corpo. Quem é que vai transformar o nosso corpo? O texto está dizendo quem é, ó. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo aqui, já vimos isto, certo? O outro detalhe que eu quero pegar com você aqui é que ele diz assim, ó, que o nosso corpo será igual, ó, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, a primeira informação que nós temos que dar para os irmãos é que o nosso corpo novo, novinho em folha, querido, eita, que beleza, hein? Você gosta de andar em carro zero? Comprar um carro zero por causa do cheiro? É gostoso, não é? Quando eu compro um carro novo, eu durmo dentro do carro uns 2 meses. Para poder ficar sentindo o cheiro do carro. E para poder pegar cheiro na roupa. Ai, meu Deus do céu. Né? O cheirinho bom, meu Deus. Eu fico pensando no nosso corpo, querido. Não vai precisar usar desodorante mais. Não vai precisar de desodorante, querido. Ele não é corruptível. Essas bactérias que fazem com que a glândula, né, ela solta produz um elemento que cria bactérias aqui, dá esse, como é que cheira? Como é que fala? Cheiro de sovaco, né? Esse odor não vai ter mais. Chulé, não vai. Ai, pastor, graças a Deus, não vai ter chulé, não vai ter mais chulé, meu irmão. Acabou essas coisas, é cheirinho de novo. Então, fala que vai ser igual o corpo dele. A Bíblia, ela não dá muitos detalhes de como será esse corpo. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que há diferença, lembra que ele falou? Entre lua e sol, ele fala mesmo, há diferença entre o brilho de estrelas e estrelas. Então, há quem diga que a maneira como nós andamos aqui na Terra, nos santificando, em obediência ao Senhor, isso pode ser um indício, quando Paulo fala isso, que há diferença entre estrelas e estrelas. Muitos dizem que pode haver diferença entre brilho do corpo, mas são conjecturas, querido, tá? Um corpo mais brilhoso que o outro, porque a pessoa aqui foi mais se santificou mais que o outro. Isso aí é conjectura, não é uma certeza, tá? Que o Paulo está falando ali de uma forma alegórica, né? Mas uma coisa é certa, será um corpo bem diferente. E o que a Bíblia tem, nós vamos mostrar para você. Então, como ele fala que vai ser igual ao corpo de Jesus, vamos começar pelo corpo de Jesus, sim ou não? Então, vamos lá. Em João capítulo 20, Evangelho,
tá? Esses versículos, eu deveria tê-los colocado na tua apostila e eu não os coloquei, você me perdoa, tá? Então, sugiro que você anote. João, Evangelho. Evangelho, capítulo 20 de João. Meu Deus, já estou olhando para o relógio, estou preocupado aqui já. Eita, como a hora passa. João, capítulo 20. Vai dizer o seguinte nos versículos. Anota esses versículos. 19 a 21. João 20. Do 19 ao 21. E depois do 26 ao 28. Tá bom? Vamos lá. 19. Capítulo 20, do 19 ao 21. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, cerradas é fechadas, portas fechadas, não é cortada não, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então vamos lá, um detalhezinho. As portas estão fechadas. Jesus chega no meio deles. Como? É um corpo diferente, querido. Então o teu corpo, o meu corpo, não vai ter limitação. A porta fechada, já porque não é matéria mais. Entrou no ambiente, tá? Sem esbarrar na parede, na porta. O versículo 26 a 28. E 8 dias depois desse dia, uma semana depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, tá? Bom, eu vou parar aqui. Então você vê que porque o Tomé tinha dito que não cria. Na primeira aparição de Jesus, o Tomé não estava. Se eu vou acreditar se eu botar o dedo na ferida dele. Jesus falou: bota aqui, ó, seu incrédulo, né? Mas veja que a marca está lá. A marca está lá, querido. Viu? Mas não é matéria. Uma outra coisa intrigante e que se questiona bastante é que Jesus vai comer com os discípulos. Tá? Quando eles estão na praia, mais para frente um pouquinho você vai ver isso. Ele vai comer com ele, aqui mesmo também. Ele vai aparecer para eles um outro evangelho vai relatar isso. Ele vai falar: vocês têm alguma coisa para comer aí? Pastor, mas se o corpo é material, como é que ele comeu? Onde foi a comida? Não sei. Sei não. Não sei. Pode ser, querido, que por um momento, que no caso de Tomé, Jesus tenha ficado numa situação como ele era antes para que os discípulos pudessem reconhecê-lo. Tá? É um dos argumentos. Tá? Mas o fato é que o corpo real de Jesus, né, que ele assumiu após a sua ressurreição, que é o mesmo corpo dele, é o mesmo corpo, veja que tem a marca, é o mesmo corpo, ressurreição, reencarnação não existe. Tá? Esse negócio de vir em outro corpo, tá? Não existe. Então viu que o nosso corpo vai ter essa característica, tá? Nós vimos lá em Coríntios, se você quiser anotar os versículos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 37, e depois do 47 a 49, vai falar o quê? Nós já lemos, aqui não vou ler com você, que é um corpo incorruptível, certo? Ele é um corpo incorruptível, ou seja, não se corrompe. O dos ímpios, eu estou falando do justo, eu vou dar um adendo aqui. O dos ímpios também será incorruptível, por quê? Também não vai morrer mais.
Nós vamos ver aqui que fala que onde o fogo não apaga, né? E o bicho não consegue consumir, isso é sofrimento, é fogo, está queimando, mas não consome o corpo, então também é um corpo que não se corrompe. Só que, claro, em beleza muito diferente, tá? Então, um corpo incorruptível. Em Lucas, capítulo 20, deixa eu ver o texto de Lucas aqui, que nós temos também. Nossa, quanta coisa gostosa, né? É gostoso aprender assim, não é? Meu Deus, você sabia disso? Viu como é importante estudar a palavra de Deus? Você vai aprendendo, a gente vai aprendendo, querido. Essas coisas a gente não fala muito nos cultos, né? Lucas capítulo 20. Versículo 35. Alguns vão lamentar isso aqui. E alguns vão dar um glória a Deus. Alguns vão dar glória a Deus. Diz assim: os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá bom? Ô pastor, quer dizer então que lá no céu algumas coisas a gente não vai fazer? Não. Não vai fazer lá, pastor? Não. Lá não tem. Quando ele fala que nem se casam, nem se dão em casamento, ele está falando, querido, da parte que envolve questão sexual também. Viu? Lá no céu não vai ter isso, não. Alguns estão dando graças a Deus, né? Outros estão falando, então, meu irmão, conselho, o que tem de fazer, faz-o depressa, casado, aqui na terra. Porque depois que for para lá, já Elvis, tá? Então, beija muito aqui, tá? Beija muito. Bom, alguns se escandalizam, mas é Bíblia, é a palavra de Deus. Bom, será um corpo, então, incorruptível, né? Não matéria, porque a locomoção você vê entra e sai com parede fechada ou não, tá? Se é incorruptível, então é imortal, né? Eu vou dar os versículos para você aí, ó. Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. 2 Coríntios, nós já lemos, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Tá? Amém? Então, esses versículos aí, dá uma lida nesses versículos aí de novo, e você vai entender essas coisas aí. Então, o corpo, querido, será um corpo totalmente diferente dessa espécie que nós temos aqui, porque carne e sangue não pode entrar no céu. E quando será isso? Vamos falar do quando, para encerrar? Querido, haverá 2 momentos em que a ressurreição do corpo dos justos se dará. Eu vou falar de uma maneira breve aqui, tá bom? A primeira ocasião, lembra quando nós estudamos em Apocalipse, que Jesus vem agora e nós somos arrebatados? Certo? Então, a primeira ressurreição dos justos, o primeiro momento da ressurreição, será aí, que é o que nós vimos lá. Anote aí, ó. Está na tua apostila. Quando, né? Quando será? Ó, no arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, tem aí os textos. Nós já lemos aqui. A trombeta soará. E 1 Tessalonicenses, o Senhor virá. Então, esse é o primeiro momento. Na apostila você não tem essa frase, acrescenta ela aí, ó. Na apostila está assim: quando será? No arrebatamento da igreja, né? Põe aí vírgula, e no final da tribulação. Por quê? Deixa eu explicar para você. Lembra? Quando nós fomos arrebatados, quando a igreja for arrebatada, vai começar um período de 7 anos, não vai? Nós aprendemos isso.
Começará um período, se você não lembra, volta lá na matéria anterior. Começará um período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, não é? Sim ou não? Isto. Neste período, aquelas pessoas que não aderiram ao comando da besta, lembra disso? O que vai acontecer com elas? Elas vão morrer. Assim, vão ser mortas. O pastor Daniel explicou, não é que nós vamos pagar nós não vamos comprar a salvação com a nossa vida. Ele explicou bem isso. Mas por não aceitar a marca da besta, porque só vai aceitar a marca da besta aqueles que não entenderam a salvação. Muitos ficaram, né? Eu quero ler com você um texto de Apocalipse, capítulo 20. Vem comigo. Capítulo 20 de Apocalipse. Tá comigo? Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Presta atenção agora. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Deixa eu explicar para você isso. Quando fala que os outros mortos não ressuscitaram, está falando dos ímpios. Por quê? Nós aprendemos o quê? Nós somos arrebatados, começa 7 anos, certo? E quem não tiver o sinal da besta, só pode ser que porque crê em Jesus, é a única razão. Vai crer em Jesus, naquele período da tribulação, e vão ser mortos. Isso, querido, os mortos, o primeiro lá, quando Jesus veio, já ressuscitaram, e nós já fomos transformados, já estamos no céu. Essas coisas estão acontecendo aqui na terra, enquanto nós estamos no céu, com o corpo novo, tudo aquilo que nós falamos até agora, já aconteceu. Aí, durante a tribulação, aqueles que não receberem a marca na mão ou na testa vão morrer como testemunho. E eles não vão, o corpo deles, né? Não vai diretamente para o céu. Veja que é um período de espera agora. Eles vão esperar. Esperar o quê? Que os 7 anos se acabem. Aí no final dos 7 anos, eles também ressuscitarão, tá? Eu quero ler para você aqui o texto tem um outro texto de Apocalipse. Eu vou fazer assim, como a gente está chegando bem no finalzinho da aula já, eu volto com você aqui na aula que vem e dou mais detalhes para você, tá bom? Senão pode criar confusão na nossa mente aí. Então o que fica importante aqui é assim, que você saiba o quando. No final da tribulação, haverá um grupo que ressuscitará que morreu durante a tribulação. Os mortos antes já ressuscitaram, nós já fomos transformados, estamos no céu. Eles estão aqui na terra, vão morrer e não vão diretamente para o céu. Eles vão esperar o fim dos 7 anos. Beleza?
Esse grupo, presta atenção agora, este grupo que ressuscitou, quando Jesus voltar agora, e nós sermos glorificados, mais aqueles do Velho Testamento, que já estão lá, né? A alma, o corpo ainda não. E os do final da tribulação formam a primeira ressurreição. Por isso que ele fala assim, bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então veja, nós temos 3 grupos, presta atenção nisso, 3 grupos de pessoas salvas que vão ressuscitar. Os do Velho Testamento, nós, os que morreram em Cristo depois que Jesus veio, e os da grande tribulação. Esses 3 grupos formam a primeira ressurreição. Amém? Ah, tá meio confuso, pastor. Na aula que vem eu volto com você aqui. Amém? Fica aí, vai lá, toma aquele cafezinho, bebe a água, porque depois que nós voltarmos para o culto, você não vai levantar do sofá, não vai fazer mais nada, porque vai ficar aqui aprendendo a palavra, cultuando ao Senhor. Então, até daqui a pouco, hein?